Jó capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assentos sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens, cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos
e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte, e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Você que está ouvindo esta leitura, procure não esquecer este versículo do capítulo 31 do livro de Jó, versículo 6, quando Jó diz para Deus: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Eu acho esse versículo aqui de uma profundidade tremenda, porque nós conhecemos muito bem a balança.
A balança ela tem 2 pratos. Então, de um lado pesa-se a mercadoria, do outro lado o peso para equilibrar aquela mercadoria. E no centro da balança tem um pino que se chama o fiel da balança. E aquele fiel é que equilibra o prato da balança. E Jó diz aqui: pese-me em balanças fiéis. Oh, glória a Deus! E saberá Deus a minha sinceridade. Porque Jó sabia muito bem que a medida de Deus, o peso de Deus, era medida justa, peso justo. Deus jamais colocaria mais ou menos no prato da balança da vida de Jó. E ele se coloca diante de Deus: pode me pesar na tua balança fiel. Glória a Deus. Que nós possamos dizer assim para Deus: Deus, pode me pesar na tua balança, porque eu sei que tu és fiel, tu és justo. Jó podia, ele pôde dizer isso para Deus. Então guarde este versículo, Jó 31:6. Eu gosto muito deste versículo e vou repeti-lo novamente, para que você possa memorizar este versículo. Jó 31:6. Eu estou repetindo para você guardar. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Que coisa linda, Jó falando estas palavras. Continuando, versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Olha o que Jó coloca para Deus. Se ele cometeu alguma coisa errada, se o coração dele foi seduzido por outra mulher, se ele andou cobiçando a casa do próximo, ele diz que outros se encurvem sobre a minha mulher. Que fidelidade de Jó, que sinceridade, que integridade de Jó. Verdadeiramente, aqui nós podemos relembrar o que Deus falou para Satanás no início do sofrimento de Jó, quando Jó ainda estava com o seu rebanho, com os seus empregados, com os seus filhos, quando Deus falou para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Esta foi a declaração de Deus para Satanás a respeito de Jó. Então Jó aqui ele está desabafando, falando com Deus a respeito da sua integridade. E eu vou repetir o versículo 9 do capítulo 31, para que você guarde bem este capítulo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse
e inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo da madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe? Se a alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso. Então Jó está dizendo, se tudo isso ele fez de errado, que então caia do ombro dele a sua espádua e quebre-se o seu braço desde o osso. E Jó sabia que ele estava falando com o Todo-Poderoso. Então Jó não podia ali estar sendo fingido. Ele estava verdadeiramente usando de toda a sua sinceridade diante de Deus. Continuando o capítulo 23 do capítulo 31. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria. Olha como Jó está falando aqui. Eu acho muito interessante, muito lindo o versículo 35 que ele diz: ah, quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. No capítulo 19, não sei se você se recorda, eu comentei que Jó disse que ele desejava que as palavras dele fossem escritas em pedra, que ficassem para sempre registrada. As suas palavras, tudo o que ele disse, ele desejava que ficasse registrado numa pedra, que fosse escrita com caneta, com ponta de chumbo. Tanto que ele estava sofrendo
e ele, ali naquele estado, ele achava que ninguém dava importância ao que estava acontecendo com ele, nem o próprio Deus. Jó estava pensando que Deus o havia abandonado. Eu vou reler para você o capítulo 19 e o versículo 23. Quando eu li estes versículos, eu fiz um pequeno comentário. Eu vou reler. Jó 19, 23, ele diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Agora ele diz, ele desejava que as palavras, ele diz: quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Agora é o capítulo 31, do versículo 35. Jó deseja ardentemente que o adversário dele também escreva as suas palavras. O que me deixa maravilhada, impressionada, me deixa emocionada, é saber que o desejo de Jó, ele estava naquele estado. Jó não tinha um computador, ele não tinha uma máquina de escrever, ele não tinha talvez tantos cadernos como nós temos hoje para escrever. Jó tinha o corpo em chagas, feridas, bicho, pus, mau cheiro, mau hálito, a pele apegada aos ossos. Ele não tinha mais a família, os filhos, os amigos, mas o desejo de Jó, Deus atendeu. As palavras de Jó foram escritas. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada escrita contando a história deste homem chamado Jó. Este livro que eu estou lendo agora, gravando, e você está ouvindo. Este é o Deus Todo-Poderoso, que Jó disse no capítulo 31, versículo 6. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Eu fico maravilhada com os mistérios e os desígnios de Deus. Nós não podemos duvidar de nada que Deus possa fazer, porque para Deus nada é impossível. Então continue ouvindo o capítulo 31, o versículo 36. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa, o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Então você ouviu a leitura dos capítulos 29, 30 e 31. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 32, 33 e 34. Eu convido você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. A história de Jó é uma história triste, uma história que nos comove muito, mas o final da vida de Jó foi um final muito lindo, muito bonito. Você continue ouvindo porque já está bem próximo do final do livro de Jó. Deus abençoe você